A lagarta falou: "Eu voarei." Todos riram, menos as borboletas. Essa frase é mais do que poética. É uma lição de vida. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece impossível, a fé pode nos levar além do que imaginamos. Assim como a lagarta, muitas vezes somos desafiados a acreditar no que não vemos, exatamente como ensina Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Imagine um lindo jardim cheio de cores, flores e movimento. Nesse cenário vibrante, havia uma lagarta muito especial. Pequena, frágil e com sonhos enormes, ela ousava dizer que um dia voaria. Mas, ao contrário das borboletas, os outros animais a desprezavam, zombando do seu sonho. Essa lagarta humilde, que mal conseguia atravessar uma folha, não parecia ter a menor chance de realizar algo tão grandioso. Certo dia, cansada de ouvir tantas críticas, ela proclamou em voz alta: "Eu voarei." E o que aconteceu? Todos os insetos do jardim caíram na gargalhada. Como alguém tão fraca e limitada pode sonhar com algo tão grande? Perguntavam. Porém, em meio a toda essa descrença, as borboletas não riram. Elas sabiam de algo que os outros não sabiam. E você vai descobrir também. Fique comigo, porque essa história vai mudar sua forma de encarar a fé e os planos de Deus para a sua vida. A fé da lagarta. A lagarta sabia que era pequena, frágil e limitada, mas carregava uma certeza em seu coração. Deus a criou para algo maior. Mesmo diante das zombarias dos outros insetos, ela mantinha sua fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ecoava em sua mente enquanto ela enfrentava cada dia. Essa convicção não vinha do que ela podia ver ou fazer, mas da confiança de que Deus a sustentaria em sua jornada. Porém, não foi fácil. A busca por alimento era árdua, e o medo dos predadores era constante. Havia momentos em que a lagarta pensava em desistir, mas ela sabia que Deus nunca prometeu um caminho fácil, apenas que estaria com ela em cada passo. Ela murmurava em oração: "Senhor, guia-me e dá-me força para continuar." Assim, mesmo cansada, ela perseverava. E é aqui que a história começa a trazer uma lição poderosa: a perseverança da fé. A lagarta não sabia como ou quando, mas acreditava no impossível. Cada folha que ela comia e cada galho que atravessava eram pequenos passos rumo ao propósito de Deus. Mas será que sua fé seria suficiente para resistir ao desprezo dos outros? As dúvidas e o desânimo. Apesar de sua fé, houve dias em que a lagarta se sentiu sozinha e incompreendida. As palavras duras dos outros insetos ecoavam em sua mente. "Você, voar? Que piada!" O desprezo e a zombaria começaram a pesar em seu coração. Ela olhava para o céu, tão distante, e questionava: "Será que Deus realmente tem algo tão grande reservado para mim?" Essa dúvida é comum na caminhada cristã, e até mesmo os maiores homens e mulheres da Bíblia enfrentaram momentos de desânimo. Assim como Elias, que disse: "Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida." 1 Reis 19:4. A lagarta sentia o peso da sua fragilidade, mas Deus nunca abandona os seus. Em um desses momentos de maior angústia, um grilo sábio apareceu. Ele se aproximou, ouvindo o coração aflito da lagarta, e disse: "Você não está vendo agora, mas Deus tem um propósito para você. Não desista antes de descobrir o que Ele planejou." Essa frase, carregada de sabedoria, reacendeu algo dentro dela. Romanos 8:28 veio à tona. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O grilo ainda acrescentou: "A espera faz parte do plano. Confie no processo." Essas palavras a ajudaram a seguir em frente. Mas será que a lagarta estava pronta para enfrentar o momento mais difícil de todos? O tempo de espera e transformação estava chegando e ela precisaria aprender que a paciência é um dos maiores atos de fé. A transformação. Chegou o dia em que a lagarta sentiu algo diferente. Um impulso a levou a procurar um lugar seguro e silencioso. Sem entender exatamente o que estava acontecendo, ela começou a construir seu casulo. Era um processo lento e desconfortável, mas algo dentro dela dizia que era necessário. Assim como em nossas vidas, Deus às vezes nos chama para um tempo de recolhimento e silêncio, momentos em que Ele trabalha em nós, mesmo quando não vemos. Como está escrito em Eclesiastes 3:1,
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Dentro daquele casulo, a lagarta passou por uma transformação dolorosa e solitária. Era um período de completa escuridão. Quem olhava de fora talvez pensasse que ela tinha desistido, mas Deus estava realizando um milagre onde ninguém podia ver. Esse é o grande mistério da fé. Confiar mesmo quando tudo parece parado. Durante esse tempo, ela se lembrou das palavras, do grilo e da promessa de Deus, e isso a manteve firme. Quando finalmente o casulo começou a se romper, algo incrível aconteceu. De dentro daquela estrutura frágil emergiu uma borboleta. Ela era forte, cheia de cores vivas e, o mais importante, estava pronta para voar. Foi então que a lagarta compreendeu. Cada dificuldade, cada zombaria e cada momento de dúvida a prepararam para aquele momento. Mas como será que os outros reagiram ao ver o que ela havia se tornado? A vitória da fé. Quando a borboleta voou pela primeira vez, o jardim inteiro parou para olhar. Aquela mesma lagarta que um dia foi alvo de tantas risadas agora pairava pelo ar com graça e leveza. Os insetos que antes zombavam dela ficaram boquiabertos, sem acreditar no que viam. Afinal, como algo tão extraordinário pôde sair de uma criatura tão pequena e limitada? Foi nesse momento que a borboleta entendeu que Deus nunca se esquece das suas promessas. Como está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. As borboletas, porém, não ficaram surpresas. Elas sempre souberam que o sonho da lagarta não era absurdo, mas parte de um processo natural e divino. Elas a cercaram com alegria, como quem diz: nós acreditamos em você porque também já estivemos no seu lugar. Esse momento trouxe à tona a importância de ter pessoas de fé ao nosso redor, que nos incentivam a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto isso, os outros insetos começaram a refletir sobre suas próprias atitudes. Alguns até se aproximaram da borboleta, pedindo desculpas por terem duvidado dela. A lição era clara: nunca subestime o que Deus pode fazer na vida de alguém. Mas ainda faltava algo importante. A jornada da borboleta precisava ser mais do que um testemunho. Ela precisava ensinar a todos que a verdadeira transformação começa na fé. E é isso que nos leva à reflexão final. Você confia? A história da lagarta e sua transformação em borboleta não é apenas sobre mudança. É sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parece impossível. Quantas vezes nos sentimos como aquela lagarta, desprezados ou desacreditados, carregando sonhos que parecem distantes demais? Mas a verdade é que Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele usa os desafios para nos moldar. Como Romanos 5:3-4 nos lembra: a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Essa transformação é também um convite à reflexão. Será que temos confiado no tempo de Deus, mesmo quando estamos dentro do casulo? É fácil acreditar no Senhor quando as coisas vão bem, mas é nos momentos de espera e silêncio que a nossa fé é realmente testada. Assim como a lagarta precisou se isolar para ser transformada, às vezes Deus nos chama para um tempo de quietude, onde Ele trabalha em nossas vidas longe dos olhos do mundo. E por fim, a moral cristã dessa história nos desafia a olhar além das aparências. Nunca sabemos o que Deus está preparando na vida de alguém. Precisamos aprender a acreditar não no que vemos, mas no que Ele pode fazer. A lagarta pode parecer frágil hoje, mas quem garante que ela não será a próxima a voar? É nesse ponto que nos questionamos. Estamos prontos para confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo? Para refletir, a jornada da lagarta nos ensina que, muitas vezes, Deus age de maneira que vai além do que conseguimos imaginar. Ele vê potencial onde o mundo só enxerga limitações. Essa história é um convite para que você reflita. Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? Será que você tem confiado plenamente nos planos dele, mesmo quando parecem difíceis ou distantes? Como está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A transformação da lagarta em borboleta
é um lembrete poderoso de que Deus é especialista em realizar o impossível. Ele não apenas nos dá asas, mas também nos capacita a voar alto, além do que imaginamos. Porém, essa transformação exige fé, perseverança e disposição para enfrentar os desafios do casulo. Será que você está disposto a esperar e confiar no processo de Deus para ver as promessas se cumprirem na sua vida? Inspiração. A história da lagarta e da borboleta nos desafia a confiar nos planos de Deus, mesmo quando o mundo ri dos nossos sonhos. Mas será que você tem se permitido viver o que Ele preparou? Ou será que está preso às opiniões de quem não conhece o poder da fé? Está na hora de decidir se você continuará se arrastando como uma lagarta ou se entregará à transformação que só Deus pode fazer. E para encerrar, eu te pergunto: se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria coragem de dizer a Deus que confiou completamente nos planos dele, mesmo quando tudo parecia impossível?